Olá, seguidor! Começando mais um JBR News, esse conteúdo diário que é feito para você, numa parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e Jornal de Brasília. Eu, direto de Brasília, Alexandre Jardim, junto com Rodolfo Lago. Hoje temos que falar que estamos com a ausência do nosso companheiro, analista e jornalista Estevão Damasio, porque está justamente resolvendo um assunto de um dos nossos clientes na área de comunicação. Mas amanhã estará novamente conosco. E o fato do dia, como sempre levamos para você, é o fato que hoje repercute na capital federal, que foi o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, à medida provisória, ou MP, como é vulgarmente chamada, que era referente à Anvisa. Lembrando a vocês que houve uma grande discussão no país, na qual a Anvisa passaria a quase ser uma carimbadora de liberações de remédios ou de vacinas. Isso causou uma repercussão enorme, tanto no mundo político quanto no mundo da saúde, até porque lembramos a vocês que a política nada mais é que a tomadora de decisões para todos os setores, portanto a saúde é um reflexo do que se faz na política, e este veto do presidente pelo menos determinou ou restaurou a importância da Anvisa no país, porque a partir deste momento o presidente foi contrário a decisão da Anvisa ter apenas 5 dias para liberar uma vacina ou um remédio no Brasil. De alguma maneira, mostra que o presidente está caminhando numa linha diferente do que ele prega. Mas será que no dia a dia ele age dessa maneira? Vamos lá, para quem acompanha bem de perto a política, que é Rodolfo Lago. Vamos aí, Rodolfo, o que você tem a nos contar dos bastidores de Brasília? Bom, Alexandre, nossos amigos, nossos seguidores, a AMP sancionada, ela tem alguns pontos aí que são importantes, né? Quer dizer, você pelo menos ali formalizou esse processo, cria ali as regras e o mais fundamental disso tudo é que se formaliza ali a entrada do Brasil no consórcio mundial de aquisição de vacinas, o COVAX Facility, né? Agora, o presidente vetou esse trecho, como você tinha mencionado, que daria à Anvisa esse prazo aí de 5 dias, né, para aprovar as vacinas que já tivessem aprovação de outras agências semelhantes a ela, né, de um rol de agências que estava colocado lá na MP, ele vetou esse trecho. Bom, é o seguinte, é verdade, a própria Anvisa tinha pedido, né, que ele fizesse esse veto, né, para ter um pouco mais de força nessa aprovação. Agora, por outro lado, né, Alexandre, a gente está numa corrida contra o tempo, né? E aí é aquela coisa, será que uma vacina que já está aprovada por uma outra agência, que tem o mesmo grau de importância da Anvisa, que já está sendo usada em outros países, que já tem a sua eficácia comprovada, né, tanto por técnicos quanto na prática, será que não era o caso da gente permitir utilizar essa vacina? Será que é o momento, né, da gente agora estar criando dificuldades para o uso da vacina diante de uma pandemia tão grave assim? Essas eu acho que são as Rodolfo, questões, né? se me permite, dentro dessa questão, eu vou repassar aqui para o nosso seguidor uma entrevista que eu ouvi, peço perdão, porque eu não me lembro, já faz algum tempo, de quem é que deu essa entrevista, mas era justamente um especialista em saúde pública, uma pessoa que justamente dava uma consideração ao assunto relativo ao que você acabou de dizer. Ele explicou por que a Anvisa deve ser rigorosa. Olha que interessante. Nós somos jornalistas, mas quem é do meio da saúde diz que há características que são específicas de cada local. Então, o que ele disse? Claro, uma vez o medicamento sendo testado, a sua grande maioria de testes já foi resolvida, porque o ser humano ele é igual em qualquer parte do planeta. Porém, algumas características como formação genética, clima do país e, obviamente, questões de moradia e sociais interferem diretamente nos reflexos e também no próprio resultado desse remédio ou dessa vacina. Portanto, ainda que tenha que se passar por todos esses processos, o final não poderia ser aberto. O que eles querem dizer com isso? Que mesmo chegando uma vacina no Brasil que já tenha passado lá naquele país por todos os testes, tem que passar por um teste mínimo
se a nossa população ou se as nossas características populacionais não terão um impacto negativo após esse uso. Eu só queria pontuar, Claro, porque isso vem de um especialista e talvez explique um claro. pouco essa Não, questão. claro, claro, assim, tem questões técnicas aí que eu não vou aqui me atrever a entrar, né, porque, enfim, nós não somos técnicos. De qualquer modo, você tem, né, essa situação, essa corrida contra o tempo, e isso é que preocupa, né, Alexandre? Hoje o colunista do UOL na Suíça, né, Jamil Chad, ele traz uma matéria, recomendo a leitura dela, que mostra esse grau de preocupação, porque, segundo essa matéria, lá na OMS, lá na Organização Mundial de Saúde, já se discute que é muito provável que o Brasil venha, em algum momento, e não vai demorar muito, a ultrapassar os Estados Unidos em número de casos e número de mortes. Por quê? Porque os Estados Unidos, a essa altura, já imunizou, pelo menos com uma dose, cerca de 50 milhões de pessoas, né? Em torno de 17% da população norte-americana. Nós estamos aí com hoje menos de 10 milhões de pessoas aí imunizadas pelo menos com a primeira dose, menos de 3% da população. Nós estamos hoje num momento aí, de novo, de pico da pandemia, né? Então, eles estão imaginando que você vai ter essa virada aí e o Brasil se tornar o país aí mais afetado pela Covid-19 no planeta. Então, todas essas coisas eu acho que elas precisam ser colocadas. Eu não acredito, claro, que a Anvisa vá ficar colocando obstáculos burocráticos, obstáculos técnicos que não façam sentido, né? Imagino e espero, sinceramente, que não vá fazer isso. Mas, enfim, é todo um grau, todo um cenário muito preocupante, né, Alexandre? Não, é preocupante, e dentro das preocupações, já que o nosso seguidor muitas vezes vem aqui nesse nosso conteúdo para entender justamente esse pensamento que circunda o poder, eu volto com uma pergunta para você, Rodolfo, que é justamente qual a consequência política de tudo isso. Porque qualquer ato como esse, inclusive o veto presidencial, ele reflete no mundo político e acaba refletindo na vida de todos nós. Então, ao seu ver, qual é o reflexo que tem? Porque o presidente, de alguma maneira, ele parece que mudou um pouco o pensamento dele, pelo menos a linha que ele ia tão negacionista, com esse veto se torna um pouco mais branda. Esse é o entendimento que você tem ou ele, na verdade, só está fazendo jogo para a plateia? Não, assim, ele tem dito, e é importante que ele diga, né, que as vacinas aprovadas pela Anvisa, o governo irá adquirir isso. Já aí, sem dúvida nenhuma, é um avanço importante, se você comparar com aquele momento em que ele dizia que a vacina chinesa não ia comprar e tal, esse tipo de coisas, né? Agora, eu acho, Alexandre, bom, a gente vai precisar ver agora como é que o Congresso vai reagir, porque o Congresso pode derrubar esse veto, né? Essa possibilidade existe, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer nos momentos seguintes aí. Agora, eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem essa evolução de posicionamento. Agora, por outro lado, né, você ainda tem muitas dessas posições contraditórias, né, que confundem a população, porque o presidente continua falando contra a necessidade de isolamento social quando a pandemia está no seu pior momento, né? Ele continua desestimulando o uso de máscara. Há uma informação, Alexandre, que é preocupante, de que o presidente desestimula que os funcionários do Palácio do Planalto, por exemplo, usem lá dentro máscara. Se ele É vê alguém isso. de. Que se ele vê alguém de máscara dentro do Palácio do Planalto, ele manda reprimir, ele manda dar reprimenda. E ele próprio não usa, a gente sabe, a gente vê, né? Esses sinais trocados chegam à população, né? E eles geram confusão, né? Eu acho que a gente não está vivendo um momento de confusão, né? Eu acho que
teria que conseguir mais serenidade para unificar um discurso, porque é tudo muito sério, muito grave, né? Não, você falou muito bem. Eu acho que o É. mandatário é o exemplo maior de um país a ser seguido. E isso que você disse é perfeito. Porque, por exemplo, muitas que nós vimos na semana passada e que motivou, inclusive, alguns governadores, entre eles o do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a fazer um lockdown, fechando tudo durante 2 semanas, alguns estados fechando por uma semana, é justamente o reflexo de tudo que está sendo visto na mídia. E a mídia não está fazendo um jogo de cena, está mostrando o que acontece, que são pessoas aglomeradas em bares, em festas particulares, em comemorações de jogos de futebol. Enfim, esse tipo de atitude reforça a necessidade de um governador decretar um lockdown, porque está faltando leito. E amanhã pode acontecer de você precisar ir para um leito e não ter o leito para te receber. Nesse Nós estamos momento, aqui em o Brasília, presidente. só complementando, 90% dos leitos de UTI de Brasília estão ocupados nesse momento. Isso, então, É. quer dizer, nesse momento, cabe ao presidente da República, como mandatário maior do país, que é o início do raciocínio, justamente falar o seguinte: não é o melhor população. Não queremos que o país esteja fechado, queremos que a economia volte, porém, se vocês não fizerem o papel de vocês, de usarem máscara, de se afastarem das pessoas naquela distância dada como determinada e se higienizarem, essa situação se agrava e continua. Então, para que a gente volte rápido ao que nós desejamos, que cada um de vocês, cidadão brasileiro, eu peço como presidente da República, seria até uma ousadia minha colocar isso na boca do presidente, mas eu, como cidadão, eu gostaria de ouvir. Ele, pelo menos, indicando um caminho de prudência. Porque se muitos da população escutassem ele indo por esse caminho, Rodolfo Lago, creio que muito do que a gente vê de aglomeração nas cidades do Brasil teria sido menor. Ele é um exemplo, né, Alexandre? Ele é um exemplo. Então, diante de exemplos, quais são os exemplos que a gente vai dar para essa semana? Porque chegamos naquele momento sem Estevão Damasio, mas que temos que seguir, que é a aposta de hoje. Você acha que vai ter alguma aposta forte para esse dia? Não, assim, vamos ver. Amanhã, né, perdão, quinta-feira tá prevista a votação, né, da PEC emergencial. Vamos aguardar. E parece, ontem, pelas informações aí que se teve lá do relator, Márcio Bittar, que realmente ela vai ser desidratada naqueles pontos lá de retirada dos recursos vinculados para saúde e educação. Vamos ver, vamos aguardar. Eu aposto também na linha que você disse do Congresso Nacional, que é a chamada PEC da imunidade, ou impunidade, ou blindagem, o nome que quiser se dar no país, ela de fato subiu no telhado. Porque agora, se era um desejo de fazer a toque de caixa, pode ser que nem nesse ano isso seja votado. Ao que tudo indica, todos os parlamentares entenderam bem o grito da rua e vão deixar esse assunto lá no final da fila. A intenção realmente é dar resultado rápido, e aí entra a questão justamente que você disse, que é a decisão com relação à PEC emergencial e a volta do auxílio, né? Porque se tão importante quanto o uso de máscaras, lavar as mãos e manter a distância, é ter esse dinheiro na mão das situações mais carentes do Brasil, porque tem gente, Rodolfo, que está morando na rua porque não tem mais dinheiro para pagar aluguel. É verdade, é isso mesmo. Isso. Chegamos ao final. Gente, sem a participação de Estevão Damasio, sentida, mas amanhã ele estará conosco, levamos até você esse conteúdo do Imagem e Credibilidade junto com o Jornal de Brasília e já convidamos. Amanhã estaremos de volta com o fato do dia, debatido e analisado para você. Até amanhã. Tchau, gente. Um abraço.